Vocês já pararam para pensar que a Bíblia, não, do início dela ao fim, de Gênesis e Apocalipse, ela sempre fala sobre uma coisa: Jesus. O que muitas pessoas não entendem é que é o seguinte: desde o início, desde o início, o mundo foi criado para Jesus governar. Jesus Cristo governar. Desde o início, quando teve o início dos pecados, e muitas pessoas falam, mas por que Deus não acabou com o pecado? Por que ele colocou uma árvore? Eu vi um vídeo esses dias e isso me deu uma conclusão muito significativa. Eu achei muito válida, muito boa. Porque é o seguinte: Deus colocou a árvore do bem e do mal e disse para Adão ele não comer, correto? E Eva acabou comendo. Só que Jesus, eu acho isso é muito legal, porque Jesus ele pergunta para a pessoa poder se redimir 3 vezes. A Bíblia inteira ele só pergunta para a pessoa poder se redimir 3 vezes. Um é para Adão, outro é para Caim e o outro é para quem, gente? Para Davi, para Davi. E ele pergunta isso para a pessoa poder se redimir do seu pecado. É o que Deus está querendo mostrar para a gente? Pelo meu entendimento, tá? Pelo meu entendimento. Você pode concordar, como você também pode discordar e seguir a sua vida normalmente. Ele estava querendo demonstrar para a gente que não é que o pecado é uma coisa que é necessária, é um mal necessário. Como assim um mal necessário? Para a gente poder conseguir fazer nossas coisas, se não existisse o pecado, todo mundo viveria igual um zumbi, o tempo todo assim, ó, sabe? Tipo, só louvando Deus 24 horas por dia. E ele não quer isso, entendeu? Ele criou a gente pra gente poder ter discernimento do que é certo, do que é errado, o que pode, o que não pode, e até onde existe uma coisa chamada limite, porque passando esse limite é uma coisa chamada transgressão. A gente aprende isso, correto? Então, o, a árvore do bem e do mal foi para poder mostrar pra gente até onde a nossa maldade poderia ir. A gente, mediante os nossos pecados, a gente conseguir. É como se Deus tivesse deixado até uma certa coisa. Tipo, você pode até aqui. Daqui para lá é transgressão. Você não pode mais, entendeu? E a primeira coisa que ele fez foi perguntar para Adão: Adão, cadê você? A gente sabe que Deus ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Nesse exato momento ele está sabendo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, entendeu? Ele sabe de absolutamente todas as coisas. Tudo que você faz, ele sabe. É como se ele estivesse assim, ó, olhando para você 24 horas por dia. E ele está olhando para você 24 horas por dia. Então, ele sabe de todas as coisas, mas ele quer que você seja uma pessoa verdadeira. Ele sabe que você vai pecar, ele sabe que você vai cair, ele sabe disso. Só que ele quer que você seja verdadeiro, que você seja real, entendeu? Quando Adão comeu do fruto proibido, Deus perguntou para ele: Adão, cadê você? E ele poderia ter falado. Não, ele falou, né? Pai, Senhor, eu tô com vergonha. Mas tá com vergonha de quê, Adão? Né? Ele falou: é porque a mulher me deu do fruto para poder comer. Aí vem a mentira. Porque ele foi omisso. Não é que ele tenha sido mentiroso, mas ele foi omisso. Porque Eva não empurrou o fruto na garganta dele. Eva perguntou se ele queria comer. E a proibição não foi nem para Eva, só foi para ele. Porque Deus falou com ele: você não pode comer, você pode comer tudo que você quiser daqui, só não coma daquele fruto ali. E a Eva ofereceu para ele, e ele comeu. E na hora que Deus perguntou para ele sobre o fruto, ele não falou: pai, comi. Fui moleque, fui cair, comi, me perdoa, me desculpa. Porque Deus queria que ele chegasse perto dele. Eu sei que você errou, mas por favor, fala comigo que você errou, para a gente poder conversar. Igual um pai. Eu quero que você fale a verdade para mim. Você errou? Errei. Tá bom, vem aqui, vamos conversar, vamos fazer da melhor forma para você poder tentar entender o do porquê comer esse fruto seria dessa forma. Mas o que Adão preferiu fazer? Preferiu se afastar de Deus, preferiu omitir a verdade. Aí ele falou:
Eva, a mulher, que nessa época não tinha nem nome, a mulher me deu do fruto proibido. Como se ela tivesse empurrado a carne, o fruto dentro da garganta dela. E quando Deus perguntou para Eva, né, eu falei que eram só três, né, mas já está sendo várias coisas, mas é porque a pergunta central, no ato central foi Gênesis, foi Caim e Davi. Ele pergunta para Eva, né, e ela fala: poxa, comi, me perdoa, a cobra me ofereceu e eu comi, me desculpa. Não, ela falou: a cobra me ofereceu, e só, e pronto, entendeu? Não tem uma resposta concreta, tipo assim, assumir o seu erro. Eles não assumiram o erro deles. Eles quiseram manipular a verdade. E é o que normalmente a gente faz aqui na vida. A gente faz isso o tempo todo. E a gente sabe que de Gênesis a Apocalipse só fala de Jesus. Desde os primórdios, Deus sempre colocou na Bíblia sobre Jesus Cristo, que é uma coisa maravilhosa. Porque ele começa... Tem até hebraico, tem outro vídeo também que eu vi, que o rapaz fala que a letra que começa em Gênesis com a palavra que começa em Gênesis, com a palavra que começa que termina em Apocalipse, juntando elas, faz a palavra filho. Tá vendo? É sempre sobre Jesus. E Jesus, quando veio à Terra, ele falou o quê? Que amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem essa diferença da gente achar, quando a gente não é equivalente ao que a gente se acha superior. Só que desde o início, Deus mostrou pra gente que não é superioridade. E que Jesus vem na Terra também para poder mostrar que não é superioridade, que nós todos, absolutamente todos nós somos idênticos. Idênticos. A única pessoa que é superior é Jesus mesmo. E nem ele quer que a gente fale que ele é superior, mas ele é superior a gente. Deus superioríssimo, paizão. Desde o início ele sempre mostrou pra gente o quanto ser menor para ele é ser o maior. E até hoje a gente tem esses problemas das pessoas se acharem superiores a outra. E não estou falando que eu não tenho, não, porque às vezes eu tenho. Quando uma coisa não é contra o que eu acho, eu fico chateado, mas na hora opa, não tem pra que eu ficar irritado ou chateado com isso. Não tem pra quê. Porque a opinião daquela pessoa eu só tenho que respeitar. Porque se você parar pra pensar, o ato que eu estou fazendo de não aceitar a opinião daquela pessoa e querer arrumar uma confusão e querer fazer alguma coisa, é a mesma coisa que ela tem comigo. Que ela tem com gay, que ela tem com LGBT, que ela tem com negro, que ela tem com indígena. Você está vendo como é a mesma coisa, só que para opiniões diferentes? Então, tipo, Jesus ele veio para poder ensinar pra gente a gente ser igual a ele. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. É a gente poder pensar igual a ele. Ele não tá falando para você poder mudar o seu conceito de vida, sim, tem que mudar. Mas não é a sua orientação sexual, o que você gosta, o que você não gosta. Porque pecar, a gente vai pecar, amor. Entenda, a gente vai pecar. Você pode beber, mas entenda que você não pode atravessar o limite da bebedeira, que é a transgressão, entendeu? Você quer fumar? Fuma. Não ultrapassa o limite da coisa que é transgressão. Tudo, absolutamente tudo na Terra existe uma coisa chamada transgressão. Você não pode ultrapassar aquele limite, que passa a ser idolatria, você transgride as regras de Deus. E desde o início ele explica isso pra gente. Por isso que existe essa coisa, essa diferença do bem e do mal. O mal, ele é para ser utilizado, vai parecer meio loucura, mas o mal é para ser utilizado para uma boa causa. E não para uma causa pior do que ela já é, entendeu? Tipo, você consegue não mentir, você consegue não roubar, você consegue não xingar outras pessoas, falar palavras que vão ofender ela, entendeu? Usar palavras de cunho pejorativo. Você pode viver dessa forma, você consegue viver dessa forma, entendeu? Só que você também pode usar algumas palavras para poder brincar com outras pessoas, aonde não agrida a dignidade da pessoa. Você pode xingar, você pode, mas que não agrida outras pessoas. Tem até uma música da Pitty que eu falo muito sobre ela, porque
se você parar para poder pensar, vê se não é muito engraçado, é o que a gente vive. Te vejo errando, isso não é pecado. Exceto quando faz uma pessoa sangrar. E quando a gente sangra outra pessoa, não é só tipo sangue, é fazer algo que vai ofender a dignidade dessa pessoa. E isso é muito errado. É muito errado, muito errado. E hoje a gente vive em uma sociedade tão distorcida, tão distópica, tão distante de Deus, que a gente sempre se acha superior às outras pessoas. Por isso que eu sempre falo para as pessoas poderem ler o Novo Evangelho, começar pelo Novo Evangelho e começar pelos quatro Novo Testamento e começar pelos quatro Evangelhos, porque é Deus mostrando para você, né? Jesus mostrando para você como ser um ser humano bom, como atravessar as barreiras da iniquidade, atravessar as barreiras da maldade, para você poder viver eternamente ao lado dele. A gente fazendo inúmeras coisas que nos céus, inimagináveis coisas que existem lá nos céus. Eu sei, para alguns vai parecer muita maluquice, mas entenda. Eu queria muito que vocês entendessem uma coisa. Quando você está distante, quanto mais distante você está de Deus, mais você aponta dedo. É sério. Quanto mais distante você está dos ensinamentos de Jesus, distante de Deus, distante dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos, você acha que é maluquice, isso é sério. Você vai apontar dedo, não é você vai querer arrumar confusão, você vai querer se achar certo, e tudo isso é pecado. Quando você quer demonstrar que você está certo, isso é pecado. Se eu não me engano, acho que o nome é porfíria. É quando você acha que a sua resposta ela é superior à da outra pessoa e você tem que dar aquela resposta, porque você tem que se achar superior àquela pessoa. Que a sua resposta ela é absoluta e não é. A resposta de absolutamente ninguém na Terra é absoluta, a não ser de Deus. Tanto que ele fez a Bíblia para cada um poder ler, cada um entender da sua forma e a gente conversar perante aquilo. Tipo, eu entendi dessa forma, você entendeu dessa? Caraca, maneiro, não tinha entendido dessa forma. Vamos ver aqui uma parada maneira. É dessa forma, é assim que Deus queria que a gente andasse desde os primórdios. Mas a gente tá indo para trás. Gente, a gente tá indo para trás. Era pra gente estar indo pra frente, pra gente já tá fazendo coisas mirabolantes. Era, sei lá, pra gente estar voando. Fazendo um monte de coisa. Mas a gente não tá fazendo isso. A gente tá tentando ainda ser humanos. Ser humano. Você tem noção que a gente tinha a possibilidade de fazer inúmeras coisas, mas a gente não pode porque a gente está indo para trás. A gente não consegue entender o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, é amar o próximo sem olhar qualquer tipo de dificuldade. É ajudar o próximo sem querer ganhar alguma coisa em troca. É viver como se fôssemos formigas. As formigas não vivem pela rainha, não fazem tudo pela rainha para poder agradar elas. Elas trabalham, elas comem, elas se divertem, ela faz tudo. É a mesma coisa, gente. A gente deveria ser dessa forma, só que a gente não faz disso. A gente quer sempre ser superior a outra pessoa que está do lado. Sabe o que é o mais engraçado? Você pode ver esse vídeo e falar bem assim, não, eu não quero, mas eu tenho certeza que você não fala com algum vizinho seu, porque algum vizinho fez alguma coisa com você e você se acha superior a ela. E quando você, sei lá, você faz uma compra grande, quando você compra alguma coisa, um móvel para dentro da sua casa, você se sente superior àquela pessoa. Ou quando você vai na casa de uma pessoa e a pessoa tem móveis velhos, ultrapassados ou arranhado, alguma coisa, você fala, nossa, caramba, tipo, na minha casa não tem isso, mas só porque na casa da pessoa tem, você se é superior a ela. Você tá vendo como o nosso intuito é sempre querer ser superior a outra pessoa? Por isso que Jesus faz a gente ficar no deserto, por isso que Deus faz a gente ficar no deserto, que é no deserto que a gente percebe como é realmente ser um ser humano normal. Porque a gente não é ser humano normal. A gente está indo para um lado onde é completamente diferente do que é se intitular uma pessoa que realmente quer ajudar outras pessoas. Do que a gente está tentando descobrir a Lua, descobrir o que tem fora da Terra, porque a gente não faz isso dentro da Terra. Porque é mediante a ajuda de todo mundo que em algum momento a gente vai descobrir alguma coisa lá fora. Mas primeiro a gente tem que fazer aqui dentro. Se a gente não fizer aqui dentro, a gente não vai aprender nada lá fora. E é muito engraçado porque desde o início as pessoas elas se intitulam religiosas, mas elas falam que são antissemitas, elas são racistas,
elas são completamente ao contrário do que Jesus ensina, do que Jesus preza. Aí eles querem viver uma vida pelo Antigo Testamento, e o Antigo Testamento mostrava uma vida completamente diferente do que a gente vive hoje, em alguns termos. Aí só porque na Bíblia tem dizendo sobre escravidão, essas coisas, não é, naquela época era a palavra que era utilizada. Porque não é nem escravo de ser escravo mesmo, sabe? Só que naquela época, até naquela época era tão deturpado, eles deturparam tanto, que hoje a gente vê de uma forma completamente diferente. E não foi nem dessa forma que Deus queria que a gente que visse as coisas. Porque não era escravo de escravo, entendeu? Era tipo, serviçal, trabalhador, igual o que a gente é. Só que, claro, você trabalha no seu, na sua empresa, você se acha um escravo? Não, você é um trabalhador. Era a mesma coisa naquela época, só que naquela época eles não usavam a palavra trabalhador. Eles usavam a palavra escravo, porque eram os escravos que faziam coisa para os seus senhores. E hoje as pessoas elas acham que tem que ser dessa forma, porque antigamente era. E é completamente diferente do que Jesus pregou, sabe? Só que o que ele faz? Ele vai querer diferenciar as ovelhas dos bodes. Se você continuar pensando com esse intuito de você ser superior às outras pessoas, você é bode. Agora, se você faz o que ele manda, tá mandando você fazer isso, faça, você é ovelha, porque você vai sofrer aqui. As tribulações aqui, elas são infinitas, são enormes, são enormes. A gente vai sofrer muito, muito, muito. Porém, a salvação lá em cima vai ser completamente o contrário. Quem sofreu aqui na terra, lá em cima vai ter descanso. E quem fez as pessoas sofrerem aqui na terra, lá em cima, vai sofrer bastante. Então pensa, você quer ser bode ou você quer ser ovelha? Beijo!